Então, isso é Juruti, oeste do Pará, a cidade do som, onde sempre tem um tocando em algum lugar. Tambor de festival, música alta no carro, no porto, de máquina e de gente conversando em cada esquina. E é aqui que tudo vira guerra. Muirapinima, Munduruku, Azul, Vermelho, Flamengo, Vasco. E é engraçado porque eu sempre via essas discussões todas e pensava, tá, mas não é gente que nem a gente? Eu nunca consegui entender muito bem essas guerras de cor, de time, de bandeira, mas tem uma diferença aqui em Juruti que quase não aparece nas rodas de conversa, nas redes sociais ou nos palanques. O autismo. Hoje tem umas 50 mil pessoas morando aqui, mas ninguém sabe quantas delas estão dentro do espectro autista. Não tem censo municipal. O próprio IBGE tem um censo nacional do autismo no ano de 2022. E é sobre essa diferença silenciosa que eu quero falar. Sobre gente que vive o TEA todo dia, mesmo sem holofote nenhum. Olá, meu nome é Maria Almeida, eu sou psicóloga, sou mãe do Zion e do Ian, ambos diagnosticados com TEA, e sou casada com José Júnior de Almeida, também com TEA. Essa linha assim, de tempo ela é bem interessante. Meu filho Ian, ele tem 17 anos hoje, ele foi um bebê prematuro extremo, nasceu de 27 semanas, pesando 995 gramas. E a partir desse nascimento, ele automaticamente ficou 3 meses na UTI, sempre foi acompanhado por uma equipe multiprofissional. Então, a questão do Ian, que é o meu filho de 17 anos, ele já é incluso desde o seu nascimento em um grupo de risco para autismo. E foi muito curioso que a gente sempre fez esse acompanhamento, tanto é que o último encontro que nós tivemos com a psiquiatra, ela disse que não, que ele não teria. E como é que se dá esse diagnóstico do mais velho após o diagnóstico do meu mais novo? E é bem interessante isso, porque o mais novo, que é o Zion, de 6 anos agora, ele que traz esse sinal de alerta, né? Esse despertar, que é muito interessante, porque com o Ian, eu vivi muito essa resistência, essa coisa da não aceitação, que outro dia a gente até conversou sobre isso, sobre esse caminho de aceitação, se de fato ele existe. Então, lá atrás, com o Ian, eu estava dentro de um contexto de pura resistência, de não aceitação, né, de questionamentos. Então, quando a gente levava Ian para os acompanhamentos, os profissionais diziam assim: nossa, mas ele anda em ponta do pé. Eu juro, eu não via que ele andava em ponta de pé. Eu não via. Aí eu dizia assim: sério? Eu acho. Eu não enxergava. A minha resistência naquele processo era tanta. E muito interessante que eu transitei esses anos todos dentro dessa questão da resistência. E eu fiz Ian, que de algum outro modo foi muito positivo, porque eu faço ele acreditar que ele é capaz em tudo que ele desejasse. E ele foi nesse caminho. Então, esse caminho que eu trilhei para ele, que esbarrava na minha resistência, fez com que ele vencesse muita coisa. E aí uma situação bem interessante, porque os sinais autísticos, eles foram se dissolvendo, né? E aí caiu muito na naturalidade, ao ponto das pessoas não enxergarem ele como uma pessoa com autismo. Só que no meio depois de 11 anos, eu engravidei e veio o Zion. O Zion veio para tirar a venda dos nossos olhos, né? E vendas duplas, porque o pai era o primeiro, que deveria ter sido diagnosticado primeiro, né? E ele foi o último. Quando o Zion vem, descubro de uma maneira muito, nem tão diferente do Ian, porque eu percebia que eu estava mergulhada em uma resistência, porque eu já estava com medo, porque lá atrás Zion também foi prematuro, e lá atrás eu já tinha esse conhecimento que prematuros automaticamente entram em um grupo de risco. Então, de
7, 8 meses, eu já comecei a ficar me preparando para aquele processo. Tá, mas ele tá adequado com a idade? Tá desenvolvendo bem? E Zion desenvolveu super bem até 1 ano. Ele apontava, a lua, né? Tchau, papá, mamã. Depois ele simplesmente parou de fazer. E aquilo veio se confirmando, né? Eu disse assim, não pode ser. Será? Nesse processo, e eu passo por um processo de resistência novamente e mergulho no trabalho. Mergulho. Quase não parava em casa. Até que teve um estralo, meu esposo teve que ir para Recife. Quando ele volta, na verdade, ele já tinha percebido alguns sinais. Ele disse assim, Mário, ele está com um comportamento repetitivo de, poxa, você acha? Ele já estava dentro desse processo o que a gente chama de autismo regresso, né? Ou regressivo. E ele disse assim, Mário, eu estou percebendo alguns comportamentos nele e tudo mais, ele está com comportamentos repetitivos que chamam muita atenção. E eu fiquei em casa esse período, fiquei integralmente em casa, sem trabalho, tinha feito uma cirurgia na época, e eu acredito que foi o tempo crucial para eu enxergar tudo aquilo. Aí eu consegui parar em casa e comecei a perceber todos os sinais que Zion me dava. Depois que meu esposo retornou, eu procurei essa equipe de saúde mental, fantástica. Então todo mundo entendia que aquilo estava muito bem resolvido para mim. Mas não estava.
Gravando esse documentário, eu entendi que ela não dá conta de tudo, como muita gente imagina. Ela sente, cansa, chora, erra e tenta de novo. Ela encontrou um jeito de transformar dor em ferramenta, conhecimento em cuidado e a própria casa em um laboratório vivo de empatia e adaptação. E no meio disso tudo, eu também fui me enxergando, porque em várias falas dela, parecia que ela estava descrevendo a minha vida e a vida de muitas famílias de Juruti. Fazer Mundos Atípicos para mim foi muito mais que registrar a história de uma família. Foi olhar para uma amiga, uma profissional, uma mãe que convive todos os dias com TEA em cada camada de sua vida e me reconhecer em vários fragmentos desse caminho. Juruti ainda está aprendendo a falar sobre o autismo. Não tem todos os dados, não tem todas as políticas prontas e não tem todas as respostas. Mas tem gente como a Mari, que é mãe, gente como o marido dela, gente como os filhos delas, gente como eu, gente como você, que esteja se enxergando em alguma parte disso tudo. Esse mini documentário ele não foi para dar diagnóstico para ninguém. E também não foi para calar o assunto. Ele foi feito como um grito de reconhecimento, um grito de entendimento e um grito de empatia. Se depois de assistir você sair daqui com mais respeito, um pouco mais de paciência e um pouco mais de vontade de você enxergar o mundo atípico ao seu redor, então para mim já valeu esse filme. E para ser sincero também, valeu como uma terapia.